Todos os dias praticamente, nós falamos e ouvimos sobre economia. Conversamos com os amigos, com a família, com as pessoas que estamos saindo e até mesmo no emprego. Todos temos opiniões sobre o governo do Lula, do Bolsonaro e por aí vai. Ouvimos opiniões em canais e jornais, mas será que nós realmente sabemos como funciona a economia? O objetivo desse vídeo é te explicar de forma simples o que é e como funciona a economia do Brasil. Se você quer saber mais sobre esse tema, fica até o final do vídeo que vai ter bastante informação. Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o professor Vinícius Herman e esse é o canal Sociedade da História. Nesse vídeo eu vou dar uma explicação simples, uma introdução sobre como funciona a economia. Primeiro, eu gostaria de pedir o seu like para me ajudar na divulgação do canal, que já passou aí dos 100 primeiros inscritos. E eu estou muito feliz com essa primeira marca e queria agradecer a todos que participam, sejam comentando, compartilhando e, claro, deixando o seu joinha. Então, bora pro conteúdo. Eu vou usar o funcionamento da economia brasileira como modelo para essa explicação, mas embora eu esteja usando o nosso país como exemplo, essa base de explicação serve para qualquer país em que a economia seja baseada em capitalismo de mercado. Mas antes de entender o funcionamento econômico de um país, precisamos saber o que é economia. Para começar, a economia, pessoal, é uma ciência humana, muito diferente do que alguns pensam de ser uma ciência exata. A economia pode ser definida como um conjunto de atividades de produção, distribuição e consumo de bens e serviços que são necessários à sobrevivência humana e também à sua qualidade de vida. A economia pode se dar em diversos tipos e níveis, não dependendo da sua complexidade. Por exemplo, os povos antigos que baseavam sua economia em simples trocas têm uma complexidade muito menor do que o atual capitalismo de mercado, mas não deixa de ser uma forma de funcionamento econômico. Podemos ir além. Hoje, nós temos economias baseadas em jogos e NFT e também criptomoedas, ou até mesmo a economia que nós fazemos em nossas casas. Todos esses são exemplos de modelos econômicos, mas agora vamos focar no modelo do Brasil. Eu vou contar para vocês uma história para ilustrar os princípios básicos do funcionamento de uma economia. Certo dia, pessoal, um grupo de pessoas acabaram ficando presos num luxuoso hotel. Nesse hotel, que ficava em uma ilha muito afastada do continente, existiam diversos itens necessários à sobrevivência daquelas pessoas, como por exemplo, comida, itens de higiene pessoal, camas, roupas, secadores de cabelo e por aí vai. As pessoas que estavam presas ali, depois de um tempo, começaram a decidir comercializar os itens do hotel entre si, com o dinheiro que eles tinham. Os preços dos produtos foram estabelecidos e uma certa forma de economia surgiu ali. O tempo passou, até que uma pessoa misteriosa chegou até essa ilha com uma maleta de dinheiro e deixa essa mala de dinheiro, essa quantia de dinheiro e vai embora. Os agora moradores desse hotel percebem que a quantidade de dinheiro deixada é exatamente o dobro do que eles já tinham. Eles decidem então dividir essa grana por igual. Parece ótimo, não? Agora todos têm o dobro de dinheiro. Eu sou rica! Eu sou rica! Mas os moradores, ao saberem que agora todos têm o dobro do dinheiro, começam a cobrar mais caro pelos produtos comercializados, até que os preços se estabilizam no dobro do valor. Sim, essa não é uma história real, mas com ela você começou a entender os fundamentos da economia. Tudo isso aconteceu, pessoal, porque essa pessoa misteriosa que deixou essa mala de dinheiro não aumentou a quantidade de itens, de produtos na mesma proporção do dinheiro. Então agora eles tinham o dobro de dinheiro para representar a mesma quantidade de bens de valor. Se antes um sofá, um colchão e um cobertor juntos custavam 100, agora com o dobro de dinheiro representando a mesma quantidade de bens, esses itens passam a valer 200. Mas se por acaso esse homem misterioso tivesse aumentado na mesma proporção a quantidade de itens negociáveis, agora haveriam 200 de dinheiro para representar 2 sofás, 2 colchões, 2 cobertores e os preços não mudariam. Vamos substituir agora o hotel pelo Brasil, os moradores pelos nossos habitantes e os itens do hotel pelo nosso produto interno bruto, o PIB, que é uma maneira de se medir a riqueza de um país. Esse homem misterioso que deixou o dinheiro no hotel é o governo interventor. E a inflação, essa subida de preços, é o fenômeno que acontece quando a quantidade de dinheiro circulante na população é maior do que o crescimento do PIB em um determinado período. Quanto menor for a inflação,
mais previsível e estável é a economia de um país e, consequentemente, a população pode planejar melhor o seu futuro. Agora essa história está fazendo um pouco mais de sentido, né? Por mais que ela seja inventada, as circunstâncias dela ocorrem de verdade. No nosso país, quem controla a disponibilidade de dinheiro e crédito dentro da economia é o Banco Central, também conhecido como Bacen. O presidente do Banco Central é nomeado sempre pelo presidente da República. O Banco Central controla a taxa de juros, a famosa taxa Selic. Eu aposto que você já ouviu falar dela. A variação da taxa Selic influencia diretamente nos juros dos empréstimos, dos cartões de crédito e dos financiamentos e também na rentabilidade das aplicações financeiras. A segunda habilidade do Banco Central é que ele consegue imprimir também papel moeda, como nós vemos, por exemplo, na série La Casa de Papel. Só que nesse caso era o Banco da Espanha, né? Eu vou explicar melhor essa história de imprimir dinheiro um pouco mais pra frente aqui no vídeo. O real, a nossa moeda, é uma forma de representação da nossa riqueza, o nosso PIB. Se o Brasil tem pouco papel moeda impresso, significa que eu posso comprar mais coisas com menos moeda, pessoal. Se por outro lado tem muito dele impresso, eu preciso de mais quantidade de dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos ou para representar a mesma riqueza. Com essas habilidades aí, o Bacen tem uma influência direta na disponibilidade de crédito que a população tem acesso. Aí você pode me falar, claro que não. Quem disponibiliza crédito são os bancos, como o Santander, o Bradesco e o Itaú, por exemplo, e não o Banco Central. Será mesmo? Se o Banco Central controla a taxa Selic, os demais bancos acompanham a variação da taxa de juros que vem do Banco Central, galera. Com esses controles da economia que o Bacen tem, o governo pode assumir dois tipos de comportamento. Ele pode assumir uma política monetária expansionista ou uma política monetária contracionista. Na primeira delas, pessoal, na política expansionista, o aumento da oferta de moeda na economia é pautada no aumento da produção interna de riqueza pela iniciativa privada. Ou seja, aumentar a quantidade de dinheiro na mesma proporção de riqueza do país com o empreendedorismo privado. Para isso, em um cenário econômico saudável, a tendência da taxa Selic, a taxa de juros, é que ela fique baixa, pessoal. Com juros baixos, a economia é estimulada, porque agora o crédito está mais barato, o que faz com que as pessoas gastem mais comprando um carro novo, financiando um imóvel ou até mesmo abrindo um empreendimento. Incentiva também quem tem aquela graninha guardada numa poupança, por exemplo, a movimentar esse dinheiro, aumentando ainda mais o consumo. Com maior consumo, nós temos mais projetos internos, aumento da competitividade e criação de novas empresas, mais postos e cargos de emprego e, consequentemente, a contratação de mais pessoas e a diminuição do desemprego. Haverão também maiores investimentos no capital privado e menores investimentos no capital público. Mais do que isso, como as dívidas também acompanham a taxa Selic, com ela baixa, as dívidas pessoais ficam mais baixas e as dívidas empresariais também diminuem, fazendo com que elas fiquem ainda mais valiosas e as ações na bolsa subam. Dessa forma, a circulação de dinheiro acompanha o aumento do PIB, tornando o crescimento do país saudável. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Más gestões, crises internacionais e pandemias, só para exemplificar, podem bagunçar essa engrenagem de crescimento saudável. Até mesmo um crescimento muito grande do consumo pode ocasionar a escassez de um ou mais produtos, fazendo com que os preços subam na lei de oferta e procura. Com um cenário de alta inflação, o Banco Central sobe a taxa de juros, diminuindo a disponibilidade de crédito, assumindo uma política econômica contracionista. Contracionista porque, pessoal, ela está literalmente contraindo, diminuindo a quantidade de crédito que a população tem acesso, desaquecendo a economia. Em curto prazo, esse tipo de comportamento tende sim a diminuir os juros de forma eficaz, gerando o que chamamos de deflação, uma diminuição dos preços. Mas isso gera efeitos colaterais negativos a médio prazo e eu vou explicar. Com os juros mais altos, os empréstimos ficam mais caros, diminuindo a quantidade de pessoas que podem pagar por essas altas taxas, ocasionando redução do consumo, menos vendas de produtos e serviços, corte de gastos, aumento do desemprego, aumento do endividamento, e quem tem dinheiro aí para investir vai procurar agora investimentos no setor público
pois os juros dos rendimentos futuros, agora estão mais altos e atrativos do que no mercado de capitais ou empreendimentos privados, desestimulando a geração de riqueza. Por que desestimulando? Bom, pessoal, a arrecadação de um governo se dá através da taxação do imposto cobrado em cima da renda dos empregados e das empresas e em cima do que é comercializado dentro do país. Então, obviamente, se nós temos aí menos consumo e mais pessoas desempregadas, a arrecadação também é menor. Por outro lado, o governo consegue dinheiro da venda de títulos públicos como os do Tesouro Direto, como eu disse antes, que atrai os investidores pelos seus altos rendimentos. Com essa grana extra, o governo então tem duas opções de como gastar esse dinheiro. E esse é um momento chave para a gente fazer a avaliação de um grupo político ou de um governo. A primeira opção é investir em programas que estimulem a produção de riquezas, como as áreas de infraestrutura e educação, que vão trazer benefícios a médio e longo prazo para o país e que muito provavelmente vão dar seus resultados, seus frutos, fora do mandato daquele governo. Ou a segunda forma, investir em programas de distribuição de renda direta em forma de diversos auxílios. Uma solução populista e de curto prazo que dá momentaneamente uma impressão de maior poder de compra àqueles que são menos favorecidos economicamente, mas que prejudicam ainda mais o país em médio prazo. E além disso, o governo normalmente tende a aumentar os seus gastos em regalias e benefícios próprios, visando aproveitar o máximo enquanto ainda estão no poder. E qual dessas duas opções vocês acham que os políticos escolhem normalmente, pessoal? Em cenários de desemprego e fragilidade econômica, os governos escolhem por distribuir o dinheiro diretamente à população, sob a justificativa de combater o desemprego e uma forma de aumentar a sua popularidade. Só que lembra lá da história do hotel? Aumentando a disponibilidade de dinheiro sem aumentar a quantidade de riqueza, a inflação só tende a crescer ainda mais. O governo acaba se tornando o problema. Ele gera exatamente o que quer evitar. Medidas populistas são muito mais prejudiciais para as camadas sociais menos favorecidas e que não tiveram acesso à educação de qualidade. Em geral, as pessoas mais bem qualificadas ficam desempregadas por menos tempo e geralmente ganham mais, podendo suportar um período de inflação com menos dificuldades do que alguém que ganha pouco ou que esteja há muito tempo desempregado e que vê os preços dos itens de sobrevivência subindo semana após semana. Em pouco tempo, os valores mínimos recebidos em formas de auxílio tornam-se cada vez menos valiosos devido ao aumento dos preços. Em cenários extremos, o Banco Central pode imprimir papel moeda para financiar esses programas de auxílio, tornando o cenário inflacionário caótico, como ocorreu no Brasil nas décadas de 80 e início dos anos 90. Tem bicicleta Cecida Caloi por R$ 34.900. Walkman da Sony, AM/FM e toca-fitas estéreo, R$ 25.900. As coisas saíram do controle. E sobre esse lance de imprimir papel moeda, que eu tanto falei ao longo do vídeo e disse que explicaria, eu vou usar as palavras do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para não ficar dúvidas na questão desse conceito. Abre aspas. É uma força de expressão. Hoje, menos de 10% do total de meio de pagamentos é composto por notas. A maior parte são depósitos bancários e títulos. E aí, galera, gostaram do vídeo? Se sim, se esse vídeo foi útil em algo para vocês, deixa o seu like para dar aquela força na divulgação desse conteúdo e se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Eu vou deixar aqui no card final um vídeo relacionado a esse tema de economia que você pode gostar também, com o título Por que o real se desvalorizou tanto? Confere lá, tá bem bacana e tem bastante informação complementar a esse vídeo que você acabou de assistir. Obrigado a todos que assistiram até o final e até o próximo vídeo aqui no Sociedade da História.